Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende que horas você está vendo esse vídeo. Mas vamos aqui com mais uma aula de matemática do Conquista Enem e hoje abordaremos números decimais. Vamos falar sobre suas propriedades. São números que apresentam parte inteira e uma parte decimal. E eles são separados pela vírgula, ok? Então, vamos dar um exemplo para vocês. 23,55, 23 é a parte inteira do número e 55 é a parte decimal, ok? São números racionais e não são números inteiros. Veremos isso mais para frente no curso, o que são, nas aulas de conjunto, o que são números racionais, números inteiros, mas é importante ter uma noção de que são números racionais e não são números inteiros, ok? Apresentam casas decimais. Explicando o que é casas decimais, são números que estão apresentados após a vírgula, à direita da vírgula. Nosso primeiro exemplo, a gente tem o 4,23, o 2 e o 3 são as nossas casas decimais. Então, esse número tem duas casas decimais. 5,5, o 5 à direita da vírgula é a nossa parte decimal do número, e é um número só, então tem uma casa decimal só. 2,025. 0, o 2 e o 5 estão à direita da vírgula. São três casas decimais. E aí a gente tem mais exemplos. Números decimais podem ter quantas casas decimais forem necessárias. Ele não tem um limite de casa decimal. Podem ser exatos ou não. Existem números finitos, que ele tem um fim, e números não finitos ou infinitos. E aí a gente vai ver os infinitos, a gente pode classificar em periódicos e não periódicos. E vamos ver agora periódicos, ou pode ser chamado também de dízima periódica. São números que apresentam um ou mais algarismos que se repetem na mesma ordem, infinitamente. Então, 1,33333. Três pontinhos. Esses três pontinhos quer dizer que o número é infinito, ele não tem um fim. Ele vai ficar repetindo o número 3. Então a gente chama esse algarismo que fica se repetindo de período. Nosso primeiro exemplo, o período é o número 3. Só que não necessariamente é um número só. Pode ser formado por 2, 3, 4 números. Não tem um limite. Desde que seja um período, ou seja, infinitamente essa mesma ordem. O que acontece? Os periódicos eles têm que ter uma ordem de repetição. Então, no nosso segundo exemplo, a gente tem o 0,0101. Então, ele vai repetir o número 0 e 1 infinitamente. Então, nosso período é o 0, 1. Terceiro exemplo, 6,234234. Então, o nosso período é o 234. Agora falaremos dos números não periódicos, ou dízimas não periódicas. São números infinitos, mas eles não têm uma ordem. Primeiro exemplo, 3,2346. Três pontinhos. Eu não sei qual é o número que vem depois desses 6. Já no periódico, eu sei que depois daquele 3 vai vir outro 3. Depois do último 1 ali, vai vir um 0. Depois do 4, vai vir um 2. Então, no periódico, a gente tem uma regra e essa regra vai ser cumprida até o infinito. E nos não periódicos, não. Eles não têm uma ordem certa. O segundo exemplo, 1,358. E aí vai para frente. A gente não sabe qual é o próximo número. Um exemplo bem bacana que a gente vai ver bastante em matemática, que é o número π. E o π é uma dízima não periódica. É um número decimal não periódico. Peguei algum dos primeiros números aí de π, que é 3,1415926535. Agora vamos fazer contas com esses números com vírgula. Para realizarmos soma e subtração de números decimais é necessário colocar vírgula embaixo de vírgula. Atenção, gente, isso é muito importante. A vírgula tem que estar embaixo de vírgula, senão dá errado. Soma, vírgula embaixo de vírgula. 18,345 mais 9,23. Eu não posso pegar esse 9,23 e encostar lá na direita. Não pode isso. Tem que ser a vírgula embaixo da vírgula. 5 desceu ali, 4 mais 3, 7, 3 mais 2, 5, 8 mais 9, 17, vai 1, 1 mais 1 dá 2. Detalhe importante, quando você vai somar dois números e que o número de casas decimais deles são diferentes, esse primeiro exemplo a gente pode notar isso, que o 18,345 tem 3 casas decimais e o 9,23 tem 2 casas decimais. O resultado vai ser sempre
do número que apresenta mais casas decimais. Ou seja, 18,345 tem 3 casas decimais e o 9,23 tem só 2. Então, nosso resultado vai ter 3 casas decimais. Aí, no segundo exemplo, a gente pegou dois números com 2 casas decimais só, então o resultado vai ter 2 casas decimais. Subtração, mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. E daí você meio que ignora a vírgula e faz a subtração sem nenhum tipo de problema. Multiplicação. A multiplicação a gente vai ter um passo a passo para realizar ela. A primeira coisa é contar quantas casas decimais tem os números que a gente vai estar multiplicando. No nosso exemplo aí a gente tem o 32,56 multiplicando o 15,2. 32,56 tem duas casas decimais e o 15,2 tem uma casa decimal só. Então, nosso resultado vai ter 3 casas decimais, porque 2 mais 1 dá 3. Próximo passo, a gente vai ignorar a vírgula e fazer a multiplicação como se fosse tudo número inteiro. Então, 3.256 e o 15,2 virou 152. Realizando essa multiplicação, a gente cai no resultado de 494.912. A gente volta lá no primeiro passo. A gente não fez a continha lá de 2 mais 1, deu 3. E a gente sabe que o nosso resultado vai ter 3 casas decimais, certo? Então, a gente pega esse número inteiro e anda da vírgula da direita para a esquerda para colocarmos ela no certinho aqui. Portanto, como esses números são inteiros e aqui sai no número inteiro, a vírgula vai estar à direita do 2 aqui, certo? Andando 3 casas para a esquerda, fica 1, 2, 3. Então, a gente vai colocar a vírgula entre o 4 e o 9 aqui, certo? Então, nosso resultado vai ser 494,912. Portanto, 32,56 vezes 15,2 vai dar 494,912. Próxima conta, divisão. A divisão, a gente vai igualar as casas decimais de ambos os números. Então, 5,04 tem duas casas decimais e o 2,1 tem uma casa decimal só. Então, a gente vai preencher de 0 até o 2,1 ter a mesma quantidade de casas que o 5,04. Então, fica 5,04 dividido por 2,10. Colocamos este zero, tá bom? Que não tinha aqui, a gente colocou aqui. E a gente realiza a divisão normalmente. Tira a vírgula e faz a conta. Então, fica 5,04 vira 504 e 2,10 vira 210. Realizando essa conta, 210 vezes 2 dá 420, 504 menos 420 dá 84. Como 84 é menor que 210, a gente não consegue fazer essa conta. Então a gente coloca a vírgula no quociente da divisão e acrescentamos o zero para continuar a fazer essa conta, tá bom? Coloca a vírgula lá, que está em vermelho aqui, certo? Colocou a vírgula aqui, colocou o zero, continua a conta. 210 vezes 4 dá 840. 840 menos 840 dá zero. Portanto, 5,04 dividido por 2,1 é 2,4. Então, vamos para os exercícios. Exercício do Enem 2013. 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. Um empresário, almejando ampliar o seu investimento, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro em milhões de reais de cada uma delas, em função de seus tempos, em anos, de existência. Decidindo comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Prestem atenção nessa última frase. Maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais, acumulando ao longo de tempo em anos de existência de cada empresa. Vamos olhar a tabela aí? A gente pode notar que tem a empresa F, G, H, M, P e o lucro em milhões de reais de cada uma e o tempo dela. A gente pode perceber que a H tem o maior lucro, tem 25 milhões. Só que ela tem 2 anos e meio. Será que a média do lucro dela por ano é maior do que a empresa G, que tem 24 milhões em 2 anos? Ou é maior que a empresa M, que tem 15 milhões em 1 ano e meio? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o lucro e dividir em anos.
Fazendo essa divisão, a gente vai ter a média do lucro anual de cada empresa. Então, a gente tem que fazer a divisão de lucro por anos. O maior resultado dessa divisão vai ser a empresa que apresenta o maior lucro médio anual. Vamos às contas. Empresa F, 24 milhões em 3 anos. Divisão simples, 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0. Empresa G, 24 milhões em 2 anos. Divisão simples, 12 vezes 2, 24. 24 menos 24, 0. Empresa H, 25 milhões em 2 anos e meio. Você tem que igualar as casas decimais. Tá? Então, 25, como é um número inteiro, a gente coloca uma vírgula e um zero, porque o 2,5 tem uma casa decimal. Então, fica 25,0 dividido por 2,5. Então, fica 250 dividido por 25. Virou uma divisão simples. 250 dividido por 25 dá 10. Portanto, 25 dividido por 2,5 é 10. Então, o lucro da empresa H é de 10 milhões por ano. Empresa M, 15 dividido por 1,5. 15 é um número inteiro, 1,5 é um número decimal com uma casa decimal. Então, fica 15,0 dividido por 1,5. Tira as vírgulas, faz a conta. 150 dividido por 15. Então, a empresa M e a empresa H, elas têm a mesma média anual. Vocês podem perceber? A média delas é 10 milhões por ano. Mesmo elas tendo valores diferentes e tempo de vida diferente. Mas a média delas é igual. Empresa P, ela lucrou 9 milhões em 1 ano e meio. 9 é o número inteiro, 1,5 é um número decimal com uma casa decimal. Portanto, o 9 precisa virar um número decimal. Então, a gente coloca uma vírgula e um zero. Então, fica 9,0 dividido por 1,5. Tiramos a vírgula e fazemos a conta normal. 90 dividido por 15 dá 6. A gente pode reparar que a empresa F tem uma média de 8 milhões por ano, a empresa G tem uma média de 12 milhões por ano, a empresa H tem uma média de 10 milhões por ano, a empresa M também, a empresa P tem uma média de 6 milhões por ano. Quem tem a maior média? A empresa G, certo? Que ela lucra 12 milhões por ano. Portanto, a empresa G é a empresa que o empresário vai comprar. Voltando à nossa questão, o empresário decidiu comprar a empresa G. Então, a nossa alternativa é a letra B. Ok, galerinha? Se tiverem qualquer dúvida, chame os monitores, tá bom? Na descrição desse vídeo vai ter o resumo e a lista de exercício. Façam as listas de exercício e curte e compartilha esse vídeo. Até a próxima aula. Bons estudos!